Oh, glória a Deus, boa tarde na presença de Deus. Vamos compartilhando, porque estamos começando com mais um tempo de curar. No nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse tempo profético, amém? Presença, palavra e poder de Deus. Saindo aí, ó, de um tempo maravilhoso de jejum para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 12 horas de jejum, amém. Já entregou o seu jejum? Glória a Deus. Você está no propósito de jejum, oração, Bíblia e comunhão? Se não está, você tem que entrar o quanto antes, amém. Ainda dá tempo. Não é perca de tempo, é investimento na sua vida espiritual, na sua vida física, sua vida emocional, financeira, ministerial, pois estamos em uma estação de guerra. É o tempo em que os reis saem para a guerra. E a Bíblia diz que, por meio do sangue, do seu sangue, Jesus Cristo preparou para o seu Deus e Pai uma nação de reis e sacerdotes. Glória a Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos reis e também sacerdotes. Nós temos que governar, exercer domínio. Amém? Como foi determinado desde o começo, desde o início, o princípio, em Gênesis 1:28, Gênesis 1:26, que o Senhor, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que estes dominem, governem. Então, essa é a realidade. Então, não deixe de estar neste propósito, nesta primeira convocação. Foi uma santa convocação feita para que nós estejamos neste propósito de 17 dias de jejum, oração, Bíblia e comunhão. E o objetivo deste propósito, o propósito deste propósito é fortalecimento espiritual, revestimento de poder, proteção do Senhor por meio dos seus anjos, por meio da sua mão poderosa, sua destra poderosa. E também focar naquilo que o Senhor está falando, focar naquilo que Ele está dizendo, para que nós possamos realizar no nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós finalizamos o segundo jejum. O primeiro foi quinta-feira, hoje nós encerramos, começamos na quinta, o primeiro, finalizamos na sexta, e esse segundo começamos ontem, na terça, estamos a finalizar aqui na quarta, meio-dia, foi o horário que nós entregamos o jejum, né? Quer dizer, se entregou, né, o jejum, alguns entregaram, os Josué entregaram, né? Agora o Moisés continua ainda na intercessão no nome de Jesus, mas daqui a um pouco estarei a entregar no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Estou a interceder por você, estou a interceder pela sua família, estou a interceder pelo seu ministério, pela a sua vida, para que Deus dê graça, dê vitória. Você e os seus ponham para correr Satanás da vida de vocês, os demônios, todo ser espiritual de trevas que tem se levantado, lutando, batalhando, guerreando contra vós das diversas áreas de vossas vidas. Então nós queremos, no nome de Jesus, ver o Senhor fazer de novo. Amém? Ele fez uma vez, Ele fará de novo. É no nome do Senhor que estamos a realizar tudo isto. É Ele que pisa os nossos inimigos. Ele pisará todos os teus inimigos no nome de Jesus, o Rei da Glória. Mais informações lá no YouTube, canal do YouTube, @PNChurch. Tem um vídeo de 17 minutinhos explicando com clareza este propósito, como está a funcionar, no nome do Senhor Jesus. E também já estão liberadas as 2 lives do jejum, tá bom? O primeiro, o segundo. E quinta-feira que vem, às 18 horas, nós teremos o terceiro dia de jejum no nome de Jesus. Lembrando que o jejum são todas as terças e quintas-feiras, porém, a oração, a leitura da palavra, a aplicação do entendimento do que Deus está falando em nossas vidas, em todas as áreas dela, e a comunhão, reunir-se como igreja
não é algo que ocorre ou que deverá ocorrer somente às terças e quintas, mas continuamente, todos os dias. Temos que estar orando, lendo a palavra do Senhor, aplicando a palavra do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, obedecendo as direções dele e buscando estar em comunhão com os irmãos. Satanás, ele trabalha com isolamento, ele isola para destruir. Então não se isole, pelo amor de Deus. Amém? Há um tempo para descansar e tempo de guerra não é tempo para descansar, não é tempo para estar relaxando, não. Porque nesse ambiente, Satanás vem, né? Ataca a mente, ataca as emoções, ataca as vontades, e aí vem desânimo, vulnerabilidade, né? Cansaço, distrações, e no meio de tudo isso, ele consegue roubar, destruir, até matar pessoas e famílias. Então, nós não podemos ignorar. Não brinque com o diabo. O diabo não é brinquedo, tá bom? Glória a Deus, amém? Bem-vindos ao 25º episódio, Tempo de Curar. Você já compartilhou? Compartilhe, por gentileza, que já estamos ao vivo, no nome de Jesus, aqui pelo Instagram. Mateus Pontes, _oficial. Lembrando que esta live continuará gravada, tá bom? Salva, assim como as demais estão. E às 18 horas de hoje estaremos reprisando pelo YouTube, @APNChurch. Não se inscreveu no canal? Inscreva em nome de Jesus. Vai um chazinho aí no nome de Jesus. Chazinho, ó. Cheirinho e sabor de pêssego. Chazinho com um pouquinho de mel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, às 19h30, estaremos em comunhão juntos, né, no serviço profético na Embaixada. Você não pode perder e não pode deixar de levar aqueles que o Senhor está te apontando, tá bom? Que está te direcionando. Então leve no nome de Jesus. Será um tempo extremamente profético, poderoso da parte do Senhor. O Senhor vai entregar algo incrível que só Ele pode entregar. E com certeza a vitória estará sendo estabelecida. Ontem na live lá no YouTube, entraram uns engraçadinhos lá, que não sei de que buraco saíram. Mas se não quiser se converter, né? Tem que se converter. E o que acontece? Me batizaram de Pastor Vitória. Acredita? Seu apóstolo agora é o Pastor Vitória. Só porque eu declaro e decreto vitória na sua vida. Agora eu sou Pastor Vitória. Ai, Jesus. As pessoas, elas não têm noção das coisas, né? Não sabem, não entendem. São ignorantes acerca das coisas do Senhor e falam daquilo que não sabe, como o apóstolo Paulo assim declarou. Então, está aqui o Pastor Vitória para declarar vitória na sua vida, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus. É melhor ser um Pastor Vitória do que um Pastor Derrota, né? Pastor que só canta e conta derrotas. Vamos lá, tempo de curar, vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Pai, que o Teu nome seja glorificado mais uma vez no meio do Seu povo. Seja glorificado mais uma vez neste tempo de curar. Que o Teu nome seja, Pai, adorado, seja reconhecido. E que todos se prostrem ante ao Teu nome, porque só o Teu nome é santo. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo. Flua, querido. Realize tudo aquilo que o Senhor quer. Realize tudo aquilo que o Senhor deseja. Não me deixe te atrapalhar. Não deixe que ninguém te atrapalhe. Não me deixe atrapalhar a ninguém. Não permita que ninguém me atrapalhe. Oramos, agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Cadê o profeta? Profeta Márcio, tá por aqui? Ei, profeta. 16, hein? 16 vamos entregar no nome de Jesus. Para a glória e a honra do Senhor. Você está bem? Está vivo? Está voando? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Continuamos a mergulhar neste tema tão importante nestes últimos dias, que é persistência para chegar na vitória. Persistência para chegar na vitória. Ok? Eu quero já liberar o texto de hoje que o Senhor colocou ao meu espírito. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler do verso 7
até o 9. 1 a Pedro, capítulo 5, do verso 7 ao 9. E escrito está: lançando sobre ele todo o vosso cuidado, toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Vamos primeiro verso 7. Vamos destrinchar um pouquinho o verso 7. O que tem te deixado ansioso? O que tem te deixado preocupado, preocupada? O que tem mexido com a sua família? Tem deixado a sua família aflita, afoita, ansiosa, inquieta? O que tem provocado estas coisas? Lance sobre Deus. Lance aos cuidados do papai. Lançar é jogar. Lançar é liberar. Lançar é entregar. Arremessar. Lance sobre ele. Lance. Como é que se lança, apóstolo? Através da oração. Como é que se lança, apóstolo? Através da confiança. Ore e confie. Como é que se lança, apóstolo? Através do descanso. Lance e descanse. Como é que se lança, apóstolo? Através da esperança. Lance e espere. Compartilhe com ele por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra, por meio da comunhão com os santos. Cuide das coisas do Senhor, que ele vai cuidar das suas coisas. Cuide dos interesses do Senhor, que ele irá cuidar daquilo que está te inquietando, daquilo que está te afligindo, daquilo que está te preocupando. Cuide das coisas do Senhor. Lance sobre ele. Lance sobre ele. E continue a realizar aquilo que ele tem te pedido, tem te ordenado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Lance crendo, convicto, que ele cuida de você. Ele cuida de vocês. Ele cuida da família de vocês. Ele cuida das vossas coisas, dos vossos bens, das vossas posses. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas elas andam muito preocupadas, aflitas, ansiosas, não é? Isso tem paralisado muitas pessoas. Ei, estas coisas não podem mais te paralisar. Eu declaro e decreto em nome de Jesus, o Rei da Glória, que a ansiedade não mais te paralisa, a aflição não mais te paralisa, o medo não mais te paralisa, a incerteza não mais te paralisa em nome de Jesus. Você lança sobre o Senhor e você continua avançando com esperança, continua avançando com confiança, continua avançando descansadamente em nome de Jesus. Verdadeiramente você avança. Sabe? A ansiedade é uma das armas de Satanás. A ansiedade é uma das armas satânicas para manter as pessoas paralisadas. E infelizmente tem muitos filhos de Deus que andam paralisados por causa da ansiedade. Outra coisa também, a depressão tem paralisado muitos filhos de Deus. Estas coisas eu declaro e decreto que não podem mais te paralisar. Você rompe com a depressão, você rompe com a ansiedade, você rompe com o medo, o pânico em nome de Jesus. Você caminha por fé e não por vista. Você caminha por fé e não por sentimentos. Você caminha por fé e não pelo quadro que está posto, desenhado, pelas as situações. Você caminha por fé. É por fé, ainda que não haja um chão para você pisar. Você continua se movendo, porque quando você dá os passos, Deus estabelece o chão debaixo dos teus pés. Aleluia. Aleluia. Você caminha sobre a palavra de Deus. Caminhe sobre esta palavra que está sendo liberada na sua vida agora. Está sendo liberada a sua família agora. Jesus estava caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco. Estava escuro. Era madrugada, na hora mais escura da noite. Os discípulos viram aquele vulto e disseram: é um fantasma. Jesus disse: não temam, não tenham medo. O Senhor está te dizendo nesta tarde: não tenha medo. Para de olhar para as situações e pensar que são fantasmas. Pare
Pare de olhar para as circunstâncias e porque parecem ruins, você fica imaginando fantasmas na sua mente. Você fica com sentimento de medo. Não tenha medo. Quem vê fantasma, onde está... Meu Deus do céu, eu tenho que falar, minha apóstola. Deixa eu beber um chá aqui, glória a Deus. Quem imagina fantasmas tem medo, fica com medo. Pare de imaginar. Pare de ver coisas onde não há. Pare de imaginar coisas que não são. Pare no nome poderoso de Jesus. Uau! Você precisa compartilhar essa live. Há alguém que precisa ouvir o que os teus ouvidos estão ouvindo. Bem-aventurados são vocês que estão a ouvir esta palavra. Que não vem de homem, mas vem da parte do Senhor. Então compartilhe no nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que alguém mais será abençoado através da sua vida. Seja um canal de bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então não olhe, não veja o que não tem. Pare de imaginar coisas. Existem pessoas que sofrem por antecipação, só porque não estão vendo ou porque estão imaginando coisas. Tem medo, estão paralisados. Não imagine coisas. Quem vê fantasma tem medo. Olharam, viram Jesus e disseram, é um fantasma. E estavam com medo, gritaram de medo. A Bíblia diz com clareza isso. E Jesus disse, não tenham medo. Jesus está dizendo para você, não tenha medo. Está dizendo à sua família, não tenham medo. Não tenham medo, sou eu, diz o Senhor. Sou eu, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Kamandaramassoro kontoroboshama. Ramasibianda sodekete alamantia. Ei, escute isso. As situações em nossas vidas, que é Deus permitindo. Ele está dizendo, sou eu que estou permitindo. Sou eu que estou permitindo. Não tenha medo, não tenha medo. Para de ver fantasmas onde não há. Sou eu que estou permitindo para te fortalecer na fé. Sou eu que estou permitindo para que você seja fortificado, amadureça. Sou eu que estou permitindo, diz o Senhor Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Sou eu, diz o Senhor Jesus. Não tenho medo, sou eu, diz o Senhor Jesus. Olhe para alguém que está pertinho de você, independente de quem seja. Se é teu familiar, se é teu amigo, teu colega de trabalho. Se você está no descanso na hora do trabalho. Se é um desconhecido na rua, olhe para alguém e diga assim, ei, não tenha medo. É Jesus. Não tenha medo, é Jesus. Amém? E quando eles viram que era Jesus, e eu declaro e decreto que os teus olhos se abrem, os olhos do teu entendimento, você passa a ter discernimento espiritual para saber quando é permissão de Deus e quando é consequência das tuas ações em desobediência, em rebelião, em retardo, né? Em obedecer. Tem gente que é tardia em obedecer aquilo que Deus está falando, mandando. E aí, algumas situações começam a acontecer. Então, você tem discernimento a partir de agora. Para entender. Para olhar e discernir. Quando é uma ação satânica. Quando é uma ação de Deus por causa da desobediência. E quando é uma ação de Deus, uma permissão de Deus para te fortalecer na fé. E quando eles viram que era Jesus, seus olhos veem a partir de agora em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. Pedro disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda uma palavra para que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. Amados, haviam 12 discípulos naquele barco, mas somente um teve a ousadia de dizer, manda uma palavra para que eu possa ter contigo sobre as águas. Eu quero saber se você é um destes. Se você tem essa ousadia de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Jesus e ir ter com Ele, na mesma dimensão do sobrenatural. Sabe, muitas pessoas querem o sobrenatural. Muitas pessoas querem ter experiências com Deus, né?
Muitas pessoas querem viver aquilo que está escrito. Puxa, que legal. Multiplicação de pães e peixes. Cegos vendo, surdos ouvindo, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Transformar água em vinho. Andar sobre as águas. Flutuar, voar. Jesus voou, tá? Ser trasladado. Desaparecer em um lugar e aparecer em outro lugar. Com um propósito, é claro. Muitos querem essas coisas. Uau, eu quero. Está escrito, eu creio. Mas, quando uma palavra é liberada da parte do Senhor Jesus, esses ficam com medo. Esses não querem andar sobre a palavra. Estes querem viver coisas grandiosas, mas nas pequenas coisas. Porque o que passamos são coisas pequenas, queridos. São coisas pequenas. Basta nós olharmos ali para Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, e nós vemos homens, mulheres. A Bíblia diz cuja terra não era digna que eles pisassem. Homens e mulheres santos, homens de Deus, santas mulheres de Deus, que padeceram coisas terríveis por obediência. Nem se compara o que você está passando, o que eu estou passando. Nem se compara, não se compara. Não se compara. E aí nós queremos ver grandes experiências com o Senhor, mas na oportunidade que temos de viver pequenas experiências, nós temos medo. Nós olhamos mais para as circunstâncias do que para o Deus que está acima das circunstâncias. Nós olhamos mais para as dificuldades da luta, da batalha e da guerra do que para o Senhor dos Exércitos, o qual nunca perdeu uma só batalha, uma só luta, uma só guerra. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando de caminhar sobre as águas. Caminhe sobre essa palavra no nome de Jesus. Persevere naquilo que Deus está falando. Tenha persistência para que você chegue na vitória. Tenha persistência para que você chegue na vitória no nome do Senhor Jesus. Olha o verso 8. Sede sóbrios, sejam vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Olha que alerta, olha que instrução clara. Você precisa caminhar sobre esta palavra. Você precisa, como eu, ser sóbrio. Sóbrio é alguém que não está adulterado. É alguém que não está influenciado por qualquer substância. Por qualquer substância que tira os sentidos espirituais, tira os sentidos da alma, tira os sentidos físicos. Estamos a entender? Sejam sóbrios. Tem gente que está embebedado. Tem gente que está embebedada pelo medo. Aí está vendo fantasma. É alguém que perdeu o sentido espiritual. Está adulterado, está alterado, está alterada. Há outros que estão adulterados pela ansiedade. Há outros que estão adulterados pela ira, pelo ódio, pela raiva, pelos desejos, as cobiças, que são chamados de maus desejos, concupiscências da alma. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. O diabo não brinca de ser diabo. Se você não estiver atento nos sentidos espirituais, em ouvir, em ver, em sentir, é presa fácil para o leão. Satanás aqui está sendo representado como leão. Um leão faminto. Um leão insaciável, buscando a próxima presa para devorar. Temos que ser sóbrios. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Declaro que você é sóbrio e sóbria no Senhor, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: olha, não se embriaguem com vinho, onde há devassidão. Não se embriaguem com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer estar embriagado? Embriague-se com o Espírito Santo.
o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo de Deus. Este não tira os teus sentidos. Este aguça os teus... Ah, meu Deus do céu. Aguça os teus sentidos espirituais. Tem gente que está inundada, embriagada com coisas supérfluas. Coisas que satisfazem a alma. Como comida, bebida, séries, filmes, etc. Isso tem o seu lugar. Ok? Mas não devemos estar embriagados, encharcados com essas coisas. Devemos estar embriagados, encharcados pelo Espírito Santo de Deus. A presença, palavra e poder de Deus. No nome do Senhor Jesus. Sejam vigilantes. Não tem como estarmos vigilantes sem estarmos sóbrios. Estar vigilante é estar atento. É estar sintonizado, conectado. Alguém que está a ouvir o silêncio. Como assim ouvir o silêncio? Quem ouve o silêncio, qualquer ruído, qualquer barulho, já consegue identificar. Você precisa aprender a ouvir o silêncio. Deus não fala no meio do caos. Deus não fala no meio de muito barulho. Deus fala no silêncio. É no silêncio. Você precisa parar para ouvir. Precisa ser vigilante. Precisa estar vigilante. Homem, você precisa estar vigilante por você e pela sua família. Mulher, você precisa estar vigilante por você e pela sua família. Filho, filha, você precisa estar vigilante por você, pelos seus pais. Amém? Discípulos de Jesus, vocês precisam estar vigilantes por vocês e pela vossa família espiritual. Se não formos sóbrios e nem vigilantes, somos presas fáceis para o leão. O leão fala de um caçador habilidoso. Satanás é um caçador habilidoso, estrategista. Ele tem usado do cansaço, das distrações, da vulnerabilidade e da fraqueza para tragar a muitos. Por isso você não pode deixar de estar a participar deste propósito. Jejum, oração, Bíblia e comunhão. Armas claras para que nós estejamos sóbrios e vigilantes. Deixemos de ver fantasmas e comecemos a ver Jesus em toda e qualquer situação. Quer seja na luta, quer seja na batalha, quer seja na guerra. Nossos olhos estarão em Jesus e não nos inimigos. E aí nós não teremos medo. Pelo contrário, nós teremos ousadia e coragem no nome de Jesus. Tal como Davi diante daquele gigante. Nós iremos para cima, derrubaremos com a palavra e cortaremos com a palavra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para começarmos a concluir, que eu tenho algo a compartilhar. Em alguns episódios anteriores eu compartilhei sobre o dia que eu fui expulsar o primeiro demônio, né? Praticamente sozinho. Ok? E ontem eu prometi que eu iria compartilhar o dia que eu levei entre 7 e 12 horas para expulsar um demônio de uma criança. Não eu, mas um grupo de pessoas. Mas eu estava lá, eu fui chamado. Já vou compartilhar. Mas antes eu preciso liberar esse texto. Verso 9 diz assim, ó: ao qual resisti firmes na fé. Resistam firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Preste atenção. O diabo, nós resistimos. O diabo só é vencido mediante resistência, uma resistência na fé, por meio da fé. Ontem nós contemplamos o texto de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência ela deve ser exercida com fé. Por fé, pela fé. Amém? Sujeitos a Deus, com a fé de Deus. Satanás, ele oferece resistência.
Ele é o opositor. Logo, se nós queremos vencê-lo, nós devemos resisti-lo até que ele fuja. Resisti-lo posicionados em fé até que ele fuja. Nós não podemos ignorar esta realidade. Nós não podemos ignorar que ele resiste, ele está a nos resistir. Está a resistir a tua família. Está a resistir o teu ministério. Está a resistir a tua carreira. Está a resistir a tua saúde. Está a resistir o teu sucesso, a tua vitória. Você precisa se posicionar em resistência, em contra-resistência. Mas vem comigo, Satanás, você está aqui, tranquilo, né? E ele vem oferecendo resistência. Se você não resistir, ele te atropela. Agora, se você resisti-lo, ele veio resistindo. Se você resisti-lo, firme na fé, 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 firme na fé. Você o vence. E o que acontece? Ele foge e você celebra a vitória no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então, essa doença aí, essa enfermidade, essa confusão que se levantou, esse levante violento, esse vento que começou no meio da sua família, no meio da sua casa, essa necessidade, essa escassez, essa confusão, esse vício, esse sentimento que não tem nada a ver com aquilo que Deus está querendo para você. Estas pessoas que se levantaram buscando o seu mal, te caluniando, te difamando, te diminuindo, é uma resistência satânica. Levante-se, resista na fé, na fé. Certifique-se de que você está alinhado com Deus, alinhada com Deus. Eu não posso ser irresponsável e dizer, levante aí e vai. Não, eu estou falando com homens e mulheres que têm vida com Deus. Se você não tem, busque o nome de Jesus, o Rei da Glória. Não vai enfrentar o diabo sem vida com Deus, que ele é igual que eu contei ontem. Atos capítulo 19. 7 homens, filhos de um sacerdote, foram expulsar um demônio de um homem. Eles disseram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te repreendemos. O diabo que estava no homem olhou e falou assim, bom, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês mesmo? E agarrando eles, surra, ao ponto a Bíblia diz que eles fugiram pelados e cheios de feridas. Perderam até as vestes no meio da briga. E quem já teve embate com demônio ou com demônios sabe que é uma força sobre-humana. Afinal, são espíritos que assumiram a alma, né? Assumiram o corpo da pessoa, e a pessoa fica altamente alterada. A personalidade não é mais da pessoa. Já vi pessoas franzinas, magrinhas, tá? Com uma super força. Já ouvi também muitas histórias. Tá ok? Então, tem que ter vida com Deus. Senão leva a peia mesmo, a ponto de perder até as roupas. Mas vamos lá, deixa eu contar para você aqui, para nós ministrarmos, para terminar. O dia em que eu levei entre 7 e 12 horas para expulsar o demônio de uma garotinha de 12 anos na época. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui o fundo musical. Você precisa compartilhar isso. Compartilhe no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Eu, na época, ainda congregava numa igreja batista. E eu já tinha saído de convencido para convertido. Deus já havia começado a se revelar a mim como um pai. Então fui sarado. Ali comecei a sarar de uma orfandade. Eu era órfão de pais vivos. Pais vivos, mas ausentes. Não eram pais. Então tinha essa ferida que me consumia de orfandade. Falta de paternidade. Então, quando eu me converti verdadeiramente, inclusive foi aqui onde eu estou sentado, hoje testemunhando a você,
eu comecei a receber a revelação de Deus como um pai amoroso. Tudo bem? E depois que eu recebi essa revelação, ele começou a se revelar a mim como Deus Todo-Poderoso. Então eu comecei a orar por curas, ainda no contexto batista. Lá eles não recebiam muito bem essas coisas, mas estava lá. Já estava há 6 anos lá. E comecei a orar por curas, por milagres, certo? E havia contemplado muitas coisas. Havia muitos testemunhos, inclusive na igreja, de irmãos que eram ministrados e curados. Né? Joelhos estourados eram curados, tornozelos torcidos eram curados, dores de cabeça, em geral, deixa eu ver o que mais, coluna, né? Colunas tortas, hérnia de disco, bico de papagaio, deixa eu ver o que mais, intolerância à lactose. Então, N coisas eu estava a ver o Senhor operar. Porém, eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento, muito menos autoridade para ir na área de libertação, expulsando demônios, né? Expulsão demoníaca. E belo dia eu estava fazendo trabalho em casa com uma amiga da universidade na época. E era um domingo. De repente, era domingo? Domingo era, não, era sábado. Era um sábado, perdão, um sábado. Era um sábado pela manhã. Final da manhã ali umas 11 e pouco. E a pastora Conceição, que é minha mãe, na época congregava, né, junto comigo nessa igreja batista, até o meu pai também, hoje o pastor Ednei. E ela era uma das tias responsáveis pela escolinha Kids. E vou dar o contexto. Foi uma garotinha nova, que nunca tinha ido para lá. E a garotinha começou ali a participar, só que ela estava agindo estranho. Era um culto de crianças, né? Ela estava agindo estranho. E a pastora Conceição já tinha vindo de um contexto pentecostal, assembleiano, identificou que era demônio. Falou: essa mentalidade estranha é demônio. Falou para as outras tias, né, que estavam ali no culto. E elas falaram: não, tá repreendido, não é demônio não, você tá passando mal. Falou: olha, isso é demônio. Pastora Conceição, isso é demônio. E a menina tava toda se tremendo e saindo de si. Aí a pastora deu uma instrução: vai lá, chama o pastor e diga que tem uma menina endemoniando aqui no culto Kids. Aí foi lá, o pastor falou: não, tá, só é coisa de criança mesmo, tal. Mas se acontecer alguma coisa, me chame. O pastor não foi, ficou em casa. E aí o que acontece? De repente a menina passou mais mal. E levaram a menina para a salinha. As 2 tias levaram a menina para a salinha. De repente a menina já muda a personalidade completamente já. E aí o que acontece? Chama o pastor. Chamaram o pastor foi lá repreender a menina. Já daquele jeito, dando show. Isso lá no gabinete do pastor. E aí, bom, estavam lá. Acabou o culto e a menina endemoniada. Liberaram as crianças e a menina endemoniada. De repente alguém me liga: Mateus, pode dar um pulinho aqui, filho? Dá um pulinho aqui na igreja que tem uma menina endemoniada. Eu falei: eita. Meu coração já tuc. Vamos lá, né? Vamos lá expulsar o demônio. E orando por cura e tudo mais. Então vai ser fácil. Eu chegar lá e lendo nas escrituras, né? Na igreja, o demônio, Jesus chegou na sinagoga e o demônio endemoniou, né? Um membro da igreja endemoniou lá na sinagoga. Jesus disse: calado e sai dele. Aí eles saíram gritando: eu sei quem tu és, tu és filho de Deus. Então, lendo todas essas coisas no Novo Testamento, falei: chegou minha hora, vou lá, vou mandar calado e sai dela. Pronto, peguei, né, dispensei a minha amiga, falei: olha, depois a gente termina isso aí, amanhã a gente termina, tenho que ir lá. Me preparei e fui. Isso era 11h30.
11h30 da manhã. E a menina já estava demoniada já, ó, há horas. E aí, as tias e os tios do Kids, né, das crianças lá, tudo na salinha lá, e com medo. Tinha gente que não queria nem entrar, com medo do demônio, com medo da criança endemoniada. E pastor lá, e a menina, tal, tinha que segurar. Cheguei lá, eu ouvi os gritos já, meu coração tuc, 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 tuc. E uma perna queria dizer glória a Deus e outra aleluia, né, de cambaleando assim, ó, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas fui lá. Quando eu entrei, o pastor estava repreendendo. E aí o que acontece? Assim que ele me deu autorização, fui lá e falei, calado, e sai dela. E aí, o que você pensa? Será que saiu? Saiu foi nada. Meu Deus do céu. E a menina tinha que segurar as pernas dela porque ela chutava violentamente, né? O demônio chutava violentamente. Tinha que segurar as pernas. Aí eram 7 demônios ao todo. Segundo constava nos autos, já tinham saído 3, só tinham 4. Só que saía um, entrava outro. Aí tinha uma hora que a menina dormia assim. Dormia que roncava. Falei, rapaz, esse demônio. E aí os irmãos orando, cantando. E aquela coisa toda. Aquela ignorância toda. E nada de demônio sair. E orava, e cantava, e lia a Bíblia. O demônio dormia. Depois acordava e falava, eu quero água. Deixa eu beber água. Falei, não, você não vai beber água não. Pastor, não, você não vai beber água não. Aí hora o pastor ministrava, hora eu ministrava. Hora outro ministrava. Enfim, depois todo mundo já tinha cansado, já estava calado já. E o demônio lá, só olhando pra nossa cara lá. E o pessoal segurando, porque de repente dava coice feito mula. Enfim, vamos levar ela daqui, lá pra casa pastoral. Levamos pra casa pastoral. Foi uma luta, porque ele tava com uma força sobre-humana, né? E queria tirar a roupa. E tinha os irmãos lá, acho que estavam orando ou organizando alguma coisa, né, apóstolo? Organizando alguma coisa lá, os irmãos tudo com medo, né? Acho que eles estavam organizando uma oração lá fora, oração lá fora. Que faz alguns anos já, e a gente vai contando, vai lembrando. E aí o que acontece? E aí, passando com o demônio, a menina endemoniada, todo mundo lá, ó, abrindo caminho com medo, entendeu? Meu Deus do céu. E os demônios sabem quando alguém está com medo. Os demônios sabem quando as pessoas elas estão inseguras, elas não têm certeza de quem elas são. Então fazia show mesmo. Tirava a roupa, se jogava no chão. E era um negócio. E era uma criança de 12 anos. Levamos para casa pastoral. Para encurtar a história. Passamos a tarde inteira lá na casa pastoral, revezando para expulsar o demônio. O pastor líder da igreja sem autoridade, né? E todos que estavam ali sem autoridade também, por quê? Porque estavam debaixo da mesma liderança. E no fim, o demônio cansou, né? Os demônios cansaram, se esconderam e deixaram ela falar. E ali levaram ela a aceitar a Jesus. Aceitar Jesus, que demônio aceita Jesus, tá? Demônio aceita, ele fala, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. A partir de agora eu sou cristã. Eles falam tudo que você pedir para eles falarem, menos uma coisa. Qual é, apóstolo? Eles não conseguem falar. Jesus Cristo veio em carne. A Bíblia diz com clareza que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é um espírito do anticristo. Lá em 1 João capítulo 4, se não me engano. É o espírito do anticristo. Então eles falam qualquer coisa, eles dão aleluia, glória a Deus. Tem um monte de igreja aí que as pessoas estão tudo endemoniadas, dando aleluia, glória a Deus. Falando até em línguas. Estão em cima do altar cantando. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Estão cantando. E a igreja lá recebendo a adoração que sai da boca de um demônio, né? Cantando junto com os demônios. Então, aceitou a Jesus. Aí pronto, a menina tá boa agora. E aquela sensação, rapaz, tem algo errado, o demônio tá aí ainda, os demônios estão tudo escondidinho aí, escondido nas emoções dela, nos âmbitos da alma. Para resumir a história, mais ainda,
Nós começamos, quando eu cheguei, já estava rolando. Às 10 horas, não, 11h30, nós fomos concluir ali umas 17, 18 horas. E detalhe, sem comer, fedendo, de tanto suar para tentar tirar o demônio. E o demônio resistiu. O demônio resistiu todas aquelas pessoas que estavam ali. O demônio resistiu, não saiu. Você podia dar ordem para sair, não saía. Satanás, ele oferece resistência. Então foi mais ou menos ali entre 7 e 12 horas, que estava rolando bem antes, né? Sabe-se lá se ela já não veio endemoniada de casa. E depois disso ainda fomos levar ela em casa, falar com a avó dela, que ela morava com a avó, na época com o tio. Nós desconfiávamos que o tio fazia maldade com ela. Não posso falar abertamente aqui, mas eu acho que você está entendendo o que estou falando. E levamos ela para os jovens também, né? Na época ainda a apóstola e eu estávamos liderando os jovens. E o comportamento era estranho, Aquela sensação, tipo, tem algo ainda aí. De repente abandonaram ela. Ela não foi mais para a igreja. Ninguém foi atrás. E nunca mais se ouviu falar dessa jovem. O demônio resistiu. Então, essa criança foi para a igreja para ser livre. E não encontrou liberdade. Porque não havia ninguém, ou não havia homens e mulheres ali prontos para resistir ao diabo por meio da fé. Sem entendimento, sem autoridade, sem poder. Satanás resistiu todas estas horas. Nós nos cansamos e ele cansou de brincar conosco. Então esse foi o dia que levamos entre 7 e 12 horas para tentar expulsar um demônio. 7 demônios, né? Oh, Jesus. Você precisa resistir ao diabo. Você precisa resisti-lo entendendo, com entendimento. Você precisa resistir ao diabo debaixo de autoridade. Você precisa estar debaixo de autoridade para você ter autoridade. E você precisa resistir ao diabo entendendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo, do que o que está atuando no mundo. E a Bíblia diz que é o príncipe dos poderes do ar. Então, é o príncipe dos espíritos de trevas, demônios, espíritos imundos, malignos, de enfermidade, etc. Não deixe de exercer resistência. Você precisa se levantar e exercer resistência. Preste muita atenção nisso. Eu quero concluir com isso. Muitos pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres evangelistas, pastores, cristãos, têm autoridade. Preste atenção, isso é chave para a sua vida. E eles vão expulsar o demônio. E o demônio vai embora. Tudo bem? Vai embora. Mas saiba de uma coisa. Quando o demônio sai, ele anda por lugares desertos. Eles ficam em tormento. E eles buscam voltar para o lugar de onde eles foram expulsos. Então, se um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem posicionado, expulsar um demônio da sua vida, não estou falando simplesmente de casos de possessão. Possessão já é o estágio final. Preste muita atenção nisso. Possessão já é o estágio final. É quando ele possui o corpo da pessoa. Os demônios, eles possuem o corpo da pessoa. Mas antes deles possuírem o corpo, eles começam a liberar ataques na mente. Eles começam a ganhar a mente da pessoa com mentiras e etc e tal. Eles começam a atiçar as emoções com confusões dentro do lar, no trabalho, onde for. E aí, por fim, se eles ganharam a mente, as emoções, eles vão governar as vontades. E ali ocorre a possessão demoníaca. Então, muitas vezes não é situação de possessão, mas está tendo confusão no meio da casa, confusão no meio da empresa, confusão no meio da escola, confusão no meio do emprego. E ali, o homem de Deus, a mulher de Deus repreende. E os demônios vão embora. E aquela situação cessa, porque os demônios foram. Ok? Às vezes é uma enfermidade. A origem não é natural, mas espiritual. Repreende e se vai.
Preste atenção nisso. Os espíritos que vão, eles buscam voltar. A Bíblia diz com clareza. E quando eles voltam, eles não voltam sozinhos. Eles voltam com 7 espíritos piores. Ou seja, eles voltam para exercer uma resistência maior. Então o que acontece muitas vezes? Em um culto, em uma reunião, em um encontro, em uma conferência, em um seminário, em uma escola, se repreende os demônios das pessoas e os demônios vão embora. Glória a Deus por isso. Mas se aqueles que foram livres dos ataques demoníacos não se posicionarem e exercerem resistência, se posicionarem, se revestindo de autoridade, de poder, de uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, estes não poderão resistir. Então, Satanás, os diabos voltarão, os demônios voltarão com 7 piores. Por exemplo, se eram um só agindo, se foi, quando voltar, volta com mais 7. Então, se tinha um, agora terá 8. Você está entendendo? No caso dessa criança, na época era uma criança, hoje já deve ser uma jovem. Eram 7. Se nós, naquele tempo, tivéssemos repreendido os 7 e eles tivessem saído, cada qual voltaria com mais 7. Quanto é que é 7 vezes 7? Teriam quase 50 demônios. Não é? Quase 50 demônios agora atentando a vida da pessoa, atentando a vida daquela criança. Então, você precisa entender isso. Se você não se levantar, não se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, endireitar a sua vida, e se posicionar em resistência contra o diabo, pode orar os pastores mais poderosos da terra por você. O demônio vai, mas ele vai querer voltar. Então, você e eu, nós, temos que nos apropriar da palavra de Deus. Do que está escrito, ela é verdade. Toda mentira não pode. Qualquer mentira não pode ir contra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você quer chegar na vitória? Você quer chegar na vida abundante que Deus trouxe a nós através da pessoa de Jesus Cristo? Você precisa se posicionar como um verdadeiro soldado, uma verdadeira soldada de Jesus Cristo. E soldado, entram na guerra para vencer. Tenho certeza que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. No nome de Jesus. Amém? Você está abençoado por esta palavra? Uau! Compartilhei o dia que eu levei entre 7 e 12 horas para tentar expulsar o demônio de uma menina, de uma criança. Você gosta dessas histórias? Gosta desses testemunhos? Eu vou começar a contar testemunhos também, tá bom? Porque são testemunhos até então. Posso contar na semana que vem, ó. No próximo episódio número 26, vou contar o dia que eu fui ajudar a expulsar o primeiro demônio. Primeira vez que eu tive contato com um demônio na minha vida. Você quer ouvir? Então você vai ter que compartilhar no nome de Jesus. Amanhã no episódio número 20 o que, Jesus? Deixa eu relembrar aqui. Oh, Jesus. Episódio de número 27. Pronto. Esse é o episódio número 26, episódio número 27. Eu vou compartilhar com você o testemunho do dia que eu fui pela primeira vez expulsar um demônio, ajudar, né? Eu não estava diretamente expulsando, tá bom? Mas eu fui auxiliar com um grupo de jovens, na época eu era um jovem batista, e eu fui ajudar o meu pastor na época a expulsar demônio. Vou contar para você. Tudo isso é pedagógico, tá bom? Tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e você aprenda que você precisa estar revestido de autoridade e poder para poder resistir ao diabo. Você precisa estar com a vida submetida à palavra de Deus para poder resistir ao diabo. E aí ele vai fugir, no nome de Jesus. Ok? Então amanhã, às 13 horas, do horário local, 14 horas, do horário de Brasília, estaremos juntos. E juntos, hoje à noite, às 19h30, lá na Embaixada do Reino de Deus, na Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Mande o convite para todo mundo, leve todo mundo, porque vai ser um serviço profético. Vamos juntos servir ao Senhor. Amém? Serviço ao Senhor é adoração ao Senhor. Vamos juntos adorá-lo através do nosso culto
no nome de Jesus, Rei da Glória. Deus te abençoe com todas as bênçãos. Eu declaro luz sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você é revestido de poder, é revestido de autoridade para resistir ao diabo e contemplar ele fugindo para não voltar mais. No nome de Jesus. Shalom.